Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Me e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, pessoal do QG, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, vocês sabem. E hoje, antes de mais nada, compre a HQ do Tony Fernandes pelo canal, você está favorecendo o canal, e também compre os livros do Instituto Visconde de Cairu. Você adquire conhecimento e também cresce intelectualmente. Então, vamos dessa força também. E hoje, nada mais, nada menos, vamos continuar falando de X-Men. Vamos falar do nosso querido cientista amado azulão, Hank McCoy. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Ele tem 1,86 m de altura e pesa 182 quilos. Ele ele é ativista mutante, professor universitário, pesquisador, lutador profissional. Ele tem 6 PhDs em biofísica e graduação no Instituto Xavier de Jovens Superdotados. O Hank é filho único de Edna e Norton McCoy e super força. Quando ele entrou ele era zoado no colégio, mas quando ele entrou na faculdade, ele deu a, a faculdade um campeão estadual, como também o, se tornou muito famoso. Ele foi o quarto X-Men a entrar na equipe. Ele foi o quarto X-Men depois de Ciclope, Homem Gelo e Anjo, que o Xavier recrutou. Ele tem ele preserva esse lado intelectual dele para poder crescer. E a gente pensa, ele ele gosta de pensar em Freud, Foucault, ele tem uns pensamentos ao mesmo tempo libertários, mas também anarquistas. Que a gente vive numa sociedade que é uma você tem que ter livre pensamento. Sem livre pensamento, você não pode fazer nada. Quando que a gente pensa, mas os conservadores são malvados? Não são malvados. Ninguém. Todas as linhas de pensamentos levam a uma forma de ser. A gente tem que pensar que a sociedade ela evolui. O conservadorismo é uma coisa boa para gente se aprender, mas não pode se abraçar a Nietzsche, a Foucault, aqueles que desprezam Deus e desprezam o ser humano em troca de uma aprovação pela sociedade. A gente pega a própria a Simone, que ela é ativista de esquerda, feminista, e na hora que você vai ver, ela é aquela feminista que quer destruir os homens, descaracterizar os homens. Quando a gente pensa que essa descaracterização dos homens é algo proposital, as pessoas falam: "Não, é mentira, não existe uma agenda desse tipo". Claro que existe. As pessoas se fingem de cega para não falar, por causa que isso acontece demais. Onde que a gente vai se falar como a sociedade está vendo sendo destruída? A gente viu nas Olimpíadas, a gente viu em várias coisas, a sociedade sendo destruída, sendo jogada de lado. Falam que dão valor à ciência, mas quando a ciência questiona a própria ciência, falam que é errado. A gente vê, sim, médicos falando que não pode se fazer aborto, mas a gente vê militantes de esquerda querendo fazer aborto, querendo destruir a sociedade. Isso que a gente tem que pensar. Na Constituição americana fala-se de aborto, só que já foi mudado isso atualmente com o novo STF, o novo sistema deles. A gente tem que pensar que esse crescimento da sociedade não pode se cair nessa, tem que tem que levar para o Vasco todos os homens, tem que não.
Os homens são importantes, não só as mulheres. Estão dando mais atenção para as mulheres do que para os homens. Cadê o valor? Falam em igualdade, mas não querem igualdade, querem humilhar o homem a tal forma que não aceitam sua forma de pensar, de agir, de ser o sexo masculino, de ser aquele que provém daquele que realmente quer fazer o bem. Quando a gente pensa que a sociedade está depravada, está sim, de tal forma que não valoriza nem, nem, seu, nem, nem sua existência. A gente vê a própria a sociedade está cada vez mais ateu, e esse ateísmo vem por causa que Nietzsche, Engels e Marx pregou durante muitos anos destruir todas as religiões por dentro e por fora, como destruir a sociedade moderna e pós-moderna. Isso acontece hoje em dia, porque muitos jovens falam em Deus, não querem falar de Deus, não querem falar das divindades, só querem falar de outras coisas, fazendo totalmente ser jogada de lado. Quando você pensa que a sociedade está sendo jogada de lado, você vê realmente as pessoas que falam que não existe isso, faz favor, enxerguem isso direito. A sociedade está totalmente está sendo totalmente destruída. E vocês pensam que a sociedade está evoluindo? Não, isso não é uma evolução. Isso é uma regressão, por causa que as pessoas estão se tornando cada vez mais primatas, por causa que não querem evoluir diante de tudo. Eles querem criticar aquilo que lhe convém. Eles são eles fecham os olhos quando quando necessitam e só abrem o olho quando é alguma coisa que machuca o ego deles, que machuca o que eles o jeito que eles pensam. Aí sim que eles vêm criticar. O McCoy, ele mostra isso, ele ele é ativista dos mutantes, mas ele tem esse pensamento de que os mutantes e os humanos podem andar junto, como o próprio Charles Xavier, que eu já falei aqui. O Xavier, ele segue a a parte de criação de Martin Luther King, que foi inspiração nele. Mas o McCoy fala dessa ciência que tem que ser respeitada, só que tem que ser questionada. Quando surgiu o vírus mutante, que é para destruir os mutantes e os X-Men, o McCoy é o que vai querer resolver, por causa que ele quer descobrir como curar os mutantes e não acabar com a raça humana. Isso que a gente tem que pensar. Os vírus, as crises que ocorrem no mundo, tem sempre um motivo, mas as pessoas não querem ver, querem se esconder, querem abraçar uma causa e no qual todo mundo está se destruindo, todo mundo está se corroendo, por causa que esquecem de ver que a ciência sempre foi questionar. Como que a ciência evoluiu? Questionando os próprios medicamentos que estavam dando errado e tinham que fazer dar certo. Eram testes, eram opções que a gente fazia, que a ciência faz, para conseguir evoluir nessa sociedade. Mas o McCoy, ele foi resolver vários problemas. Ele pode ter uma super força, mas por causa que ele nasceu com super força e super inteligência. E ele conseguiu ser recrutado pelos X-Men. A gente tem que pensar que nem todos os mutantes vão ser super força. O McCoy, ele ficava mais no laboratório para resolver problemas. Ele fazia poucas aventuras solo, só no começo dos X-Men. Só quando começou os primeiros 5 do X-Men. Depois disso, ele começou a ficar mais em laboratório para fazer testes. Isso que a gente tem que pensar. O McCoy é um grande cientista e a gente tem que valorizar cientistas que usam a ciência para o bem e não para o mal, para fazer vírus, para fazer doenças. Isso a gente não pode valorizar. A gente tem que valorizar a ciência que cura, a ciência que cura cada doença que nós temos, como não deixa a gente ter crises. Isso que a gente tem que valorizar. Isso a gente tem que valorizar
os médicos que nos querem bem, não pessoas que julgam a gente por pensamentos diferentes. Os pensamentos, cada um tem o seu, mas você não pode querer podar o pensamento do outro. Cada um tem um jeito de pensar e de agir de formas diferentes. Ninguém é igual, senão a gente fala o que nem o próprio Olavo de Carvalho fala, imbecil coletivo. Isso é a própria máxima da esquerda. Eles são imbecis coletivo. Vai em manada e depois acusa o outro. Então, gente, pensa, cresce, evolui. Isso daí que é importante. E vamos fazer a sociedade crescer que nem o McCoy. Obrigado, pessoal do QG.